E aí, pessoal? Bora desvendar uma daquelas confusões clássicas do mundo da gestão, que é a diferença entre procedimentos e instruções técnicas. Parece detalhe, né? Mas entender isso é o que separa uma operação que vive no caos de uma que funciona de forma segura, eficiente, redondinha. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, vamos pensar nessa analogia aqui que é muito poderosa. Imagina só. Tentar tocar uma operação complexa, sem documentos claros, é a mesma coisa que ser capitão de um navio e se jogar em alto mar, sem mapa, sem bússola. Até dá para contar com a experiência de quem está a bordo, mas a chance de dar ruim, de cada um ir para um lado, é gigante. É exatamente esse problema que a gente vai resolver hoje. Pois é, essa falta de padrão cria o que a gente pode chamar de uma verdadeira névoa no dia a dia. As tarefas são feitas cada dia de um jeito, dependendo de quem está fazendo. Os mesmos erros acontecem de novo, e o pior, quando uma pessoa mais experiente vai embora, leva junto com ela um conhecimento que era da empresa. Isso é um perigo. Então, o resumo da ópera é este. A falta de uma documentação bem amarrada cria 3 grandes inimigos da excelência. Primeiro, a variabilidade, que acaba com a qualidade. Depois, a perda de conhecimento, que deixa a empresa refém de poucas pessoas. E, por fim, o risco, que ameaça a segurança de todo mundo e a conformidade do negócio. Ok, entendido o problema. Qual a primeira ferramenta para colocar ordem na casa? É o procedimento. A melhor forma de pensar nele é como um mapa geral. Sabe, aquela visão de cima que mostra o processo inteiro, do começo ao fim, e conecta quem faz o quê. Formalmente falando, um procedimento operacional descreve a sequência de um processo importante. Mas o pulo do gato é que ele não diz só o que fazer. Na verdade, ele governa a atividade, define as regras do jogo, quem são os jogadores e como a gente sabe se o time ganhou. Agora, olha que legal essa lista. Um bom procedimento tem que, obrigatoriamente, responder a todas essas perguntas. Se um documento não deixa claro de quem é a responsabilidade ou qual é o critério para dizer que algo foi bem feito, ele simplesmente não está cumprindo o seu papel. É um mapa incompleto. Certo. Se o procedimento é o nosso mapa geral, a instrução técnica é o zoom. É como pegar uma lupa e olhar bem de perto, uma parte específica do mapa para ver cada detalhe do caminho, cada curva, cada obstáculo. A própria definição já entrega tudo. Enquanto o procedimento está preocupado com o que e quem, a instrução técnica é totalmente focada no como. É aqui que a gente vai achar o passo a passo, os detalhes técnicos, os números exatos e, claro, todos os cuidados de segurança. Olha só o nível de detalhe que a gente está falando. A instrução técnica vai dizer a ordem exata de apertar os botões, a tolerância de uma medida em milímetros, qual luva específica tem que ser usada. É literalmente o manual de instruções para executar uma tarefa com perfeição. E esse quadro aqui, pessoal, resume tudo de forma brilhante. De um lado, o procedimento, o mapa, com visão ampla, vários responsáveis. Do outro, a instrução técnica, o caminho, com foco total em uma única tarefa para uma pessoa executar. O erro mais comum que a gente vê por aí é misturar essas duas coisas. Ou se faz um procedimento tão detalhado que ninguém consegue ler, ou uma instrução tão genérica que não ajuda em nada. E para nunca mais esquecer, tá aqui uma regra de bolso que é ouro puro. Se dá para explicar a tarefa em 1 ou 2 páginas para uma pessoa só executar, isso tem cara de instrução técnica. Agora, se o negócio envolve várias áreas, precisa de aprovação, tem várias etapas de decisão, aí, sem dúvida, a gente está falando de um procedimento. Beleza, a teoria ficou clara. Mas como é que esses 2 documentos conversam no dia a dia? Vamos ver um exemplo bem prático, porque eles não competem entre si. Pelo contrário, eles se completam. Imagina um procedimento de manutenção preventiva. Repara como os passos são de alto nível, são mais gerenciais. Envolve gente diferente, alguém que gera a ordem de serviço, outra pessoa que executa a manutenção em si e depois o registro no sistema. É o mapa do processo completo. Agora a mágica acontece aqui. Vamos dar um zoom no passo 2, executar a manutenção agendada. O procedimento nos disse o que fazer, mas ele não tem a menor obrigação de dizer como. Para isso, a gente precisa de outro documento, que é a instrução técnica. E aqui está ela, o passo a passo super detalhado para fazer a manutenção de um compressor específico. Cada ação é técnica, tem uma sequência lógica e é focada em fazer o trabalho direito e com segurança. Ou seja, o procedimento mandou parar no box e a instrução técnica mostrou exatamente como trocar o pneu. Agora que a gente entendeu como eles funcionam juntos, vem a grande pergunta. Mas afinal, por que ter todo esse trabalho? A resposta é simples.
Porque essa estrutura de documentos é, na verdade, o alicerce, a base de uma operação de excelência. É normal alguém pensar, nossa, mas quanta formalidade? Isso não é só burocracia, mais papel para preencher? E a resposta é um sonoro não. Essa formalidade é o que constrói a disciplina operacional. É o que transforma uma operação amadora em uma que joga em nível profissional. A padronização gera benefícios que vão muito além de organizar a casa. Eles são estratégicos. A qualidade aumenta porque todo mundo faz do jeito certo, sempre. A segurança melhora porque os riscos são mapeados e controlados. A produtividade dispara, porque se perde menos tempo com erro e retrabalho. E, claro, a conformidade fica garantida, com tudo rastreado e documentado. E esses benefícios, vejam bem, não são só um bônus, eles são os pilares que sustentam uma operação de ponta. Uma organização que realmente domina sua documentação está, na prática, construindo uma fundação sólida para ser cada vez melhor. Então, para a gente fechar e guardar a ideia principal de hoje, é só lembrar disto. Procedimentos definem o mapa. Eles dão a direção estratégica. Já as instruções técnicas mostram o caminho, o detalhe tático para executar cada tarefa com maestria. E fica aqui a reflexão final. Nas organizações por aí, será que os mapas e os caminhos estão realmente claros para todo mundo? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para iniciar uma baita transformação. Valeu, pessoal, e até a próxima!